Oi, gente. Hoje vamos começar mais um curso de Neuroanatomia Fácil da Liga Acadêmica Criana de Neurologia e Neurocirurgia. Eu me chamo Cília Beatriz e nesse módulo nós vamos abordar sobre as estruturas macroscópicas do tronco encefálico e algumas lesões bulbares associadas. Esse é o módulo 3 e na introdução nós vamos falar um pouco da divisão das estruturas, né? Primeiramente, o tronco encefálico vai ser dividido em mesencéfalo, ponte, bulbo. E nós vamos falar ao final um pouquinho das lesões bulbares e as lesões de base também. Localização do mesencéfalo. O mesencéfalo ele é mais superior, a parte mais superior do tronco, e ele vai estar entre a ponte e o diencéfalo. Esse mesencéfalo ele vai ter a conexão entre o terceiro e o quarto ventrículo, através do aqueduto do mesencéfalo. Alguns autores também antigamente chamavam de aqueduto de Sylvius. Os pares de nervos cranianos que estarão contidos no mesencéfalo serão o terceiro e o quarto par. Então, eu vou mostrar para vocês depois na figura, mas o terceiro ele passa mais medialmente, o quarto par mais lateralmente. Além do núcleo do terceiro e do quarto par, nós vamos ter o núcleo rubro, que ele vai ser responsável pelo tônus flexor da musculatura esquelética, além de ter neurônios dopaminérgicos. Além do núcleo rubro, nós teremos o núcleo dos colículos superiores e o dos inferiores. O núcleo dos colículos superiores ele vai estar ligado à via óptica e o dos inferiores à via auditiva. O núcleo dos colículos superiores, que está ligado à via óptica, ele vai se comunicar com o diencéfalo através dos corpos geniculados, né? Os dois terão comunicação através dos corpos geniculados. Os superiores vão se comunicar com o diencéfalo através dos corpos geniculados laterais e os inferiores através dos corpos geniculados mediais. A comunicação desses colículos até o diencéfalo nos corpos geniculados será através do braço do colículo. Além desses núcleos, nós também temos a substância negra, que ela vai ter também neurônios dopaminérgicos e no caso de algumas patologias, como a doença de Parkinson, esses neurônios dopaminérgicos serão afetados. Eu esqueci de falar para vocês, mas quando ele vai fazer essa comunicação do terceiro e do quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo, em algumas patologias também, como a hidrocefalia, vai ter um comprometimento desse aqueduto. Então, a drenagem do líquido cefalorraquidiano não se fará de maneira efetiva. Então, a gente vai ter essa patologia associada. Além disso, nós temos na parte anterior do mesencéfalo a fossa interpeduncular. Como ela está anteriormente, está mais ventral, ela que vai, onde vai ter os núcleos dos nervos do terceiro e do quarto par. O terceiro par, ele vai estar mais medialmente, como falei para vocês, e o quarto par mais lateralmente. O terceiro é o oculomotor e o quarto par é o tropear. No teto do mesencéfalo, que é a parte mais superior, é onde a gente vai encontrar os colículos superiores e os inferiores. Lembra que eu falei para vocês que eles vão estar ligados ao diencéfalo através dos corpos geniculados, tanto mediais quanto laterais? Então, é porque na estrutura superior dele já vai ter o mesencéfalo, e essa comunicação acontecerá através do braço do colículo. E aí, na substância negra, a gente vai ter uma divisão também. Em suco lateral do mesencéfalo e suco medial do pedúnculo cerebral. Nessa substância negra, a gente vai ter uma parte mais compacta, que é nessa parte mais compacta que a gente vai ter os neurônios dopaminérgicos da doença, na patologia de Parkinson. Aqui é uma figura que mostra o mesencéfalo. Ele está cortado, e aí nessa foto a gente vê que alguns autores falam que ele tem o formato de um Mickey, né? Que ele tá como se fossem umas orelhinhas aqui invertidas. Aqui onde marca toda a base dele, né? Essa base que eu falei para vocês que vai ter a divisão em parte compacta, e a parte compacta é exatamente a que tem os neurônios dopaminérgicos. Aqui o tegmento é onde terá o terceiro e o quarto par de nervos, e o teto contendo o aqueduto cerebral ou aqueduto mesencefálico. Aqui no teto é onde terão os colículos superiores e inferiores que vão se comunicar com o diencéfalo, né? O colículo superior, o corpo geniculado lateral, e o colículo inferior, o corpo geniculado medial, através do braço do colículo. Deixa eu ver aqui.
Isso. Aí aqui na substância negra, que vamos ter o sulco lateral do mesencéfalo e o suco medial e o suco medial do pedúnculo cerebral, né? Então, o suco lateral do mesencéfalo, o suco medial do pedúnculo cerebral. Essa foto foi tirada no livro do Ângelo, do Neuroanatomia Funcional. Aqui nós vemos outra figura. Também dá para ver os colículos superiores e inferiores. Essa é uma vista dorsal. Então, a gente vê aqui o cerebelo e uma forma diferencial, que é ventral, o que não é exatamente por conta dos colículos. Aqui você dá para ver que os colículos eles estão presentes, né? A gente ainda tem um terceiro ventrículo também e outras estruturas também importantes. Aqui tem um corpo geniculado lateral, aqui tem o medial, aqui tem o trígono nas abênulas, aqui tem a pineal, pulvinar do tálamo e o nervo, né? O troclear. Aqui vai passar o quarto. Mas numa vista anterior, eu vou conseguir mostrar para vocês o terceiro. Ele passa mais medialmente, quando o quarto vai passar mais lateralmente, a gente vai conseguir ver também na vista anterior. Falando um pouquinho de ponte agora. A ponte é a segunda estrutura em ordem, né? E ela também é conhecida como protuberância. Por quê? Porque por conta do formato dela mesmo. No meio da ponte, a gente vai ter, na vista anterior, um sulco basilar. No meio desse sulco vai passar a artéria basilar. Então, a ponte, se ela vai ter um formato meio arredondado por conta da artéria. Ele vai estar entre o bulbo e o mesencéfalo, né? Vai ser dividido do bulbo pelo suco contínuo. E aí ele tá o quê? Ele tá ventralmente ao cerebelo, como se ele tivesse apoiado no cerebelo. E ele também tá sobre o dorso da célula turca, no esfenoide. Além disso, ele vai alojar o quinto, sexto, sétimo e o oitavo par de nervos cranianos, sendo totalmente ou não. Então, algum desses nervos não vai passar totalmente, vou mostrar para vocês depois. E aí a separação dele do bulbo pelo suco bulbo pontinho, né? Além disso, na ponte, a gente vai ter a formação do quarto ventrículo. Lembra que eu comentei para vocês que o aqueduto mesencefálico vai comunicar o terceiro ao quarto ventrículo para fazer a drenagem do líquido cefalorraquidiano? E que em algumas patologias, como a patologia que eu tinha comentado com vocês anteriormente, essa estrutura não vai ter a drenagem efetiva, no caso de hidrocefalia, por exemplo. E, além disso, nós vamos ter o sexto par e a localização dele. A localização desses nervos, ela é bem importante a gente conhecer, por conta de que compressões nas estruturas vão gerar uma síndrome muito importante, que é a síndrome do ângulo ponto cerebelar. Então, vou mostrar para vocês como cada um desses nervos passa. O quinto par, que é o primeiro que passa, ele vai ser como se fosse uma fronteira. Ele vai fazer a divisão entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Vou mostrar para vocês na figura para ficar mais fácil. Mas quando vocês virem, ou então alguma questão perguntar, o que divide a ponte do pedúnculo cerebelar médio, que é a estrutura do cerebelo, que vai ancorar o cerebelo ao tronco, vai ser o quinto par. O quinto par é o nervo que vai ajudar. Então, o sexto par, ele já vai emergir entre a ponte e a pirâmide bulbar mesmo. Na parte anterior, vou mostrar para vocês que o bulbo vai ter essa pirâmide bulbar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar na decussão das pirâmides, e acima delas tem a pirâmide bulbar. E aí, entre essa ponte e a pirâmide bulbar, ele vai passar mais medialmente. E esse é o sexto par, né? O oitavo par, não, ele passa mais lateralmente. E o sétimo par, ele passa como se fosse colado ao oitavo. No meio dos dois, aqui tá passando o sétimo, aqui o oitavo, os dois lateralmente, vai passar um, que é o nervo intermédio, que ele é a raiz sensitiva do nervo facial, que é o sétimo par. E, além disso, nós temos a fossa romboide. O que é a fossa romboide? Na vista posterior, eu não falei para vocês que vai formar o quarto ventrículo? Essa fossa romboide é como se ela fosse um tapete, que vai cobrir todo o quarto ventrículo. E o que vai limitar essa fossa romboide? Ela vai ser limitada superiormente pelo pedúnculo cerebelar superior e inferiormente pelo pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar inferior, vou mostrar para vocês depois, que ele vai ser formado pelo bulbo
através de algumas estruturas que vão separar, mas isso aí eu vou mostrar para vocês depois. Então, agora nós precisamos saber, quinto par vai passar, vai fazer como se fosse a fronteira entre a ponte, pedúnculo cerebelar médio, sexto par vai passar medialmente, sétimo e oitavo par vão passar lateralmente. Entre o sétimo e o oitavo par, vai passar a raiz sensitiva do nervo facial, que é o nervo intermédio. E aí, como são muitas estruturas, são muitos nervos que eu estou falando para vocês, tem uma patologia associada quando essas estruturas são comprimidas, ou tem alguma lesão que possa comprimir, ou a drenagem não ocorre de maneira efetiva, ou por alguma patologia, essa estrutura pode, não sei, hemorragia, pode comprimir também, e a gente leva a síndrome do ângulo pontocerebelar. Agora, continuando falando de ponte, nós vamos também, no quarto ventrículo, que é posteriormente, né, está alojado sobre o cerebelo e o dorso da célula turca no esfenoide. Nós vamos ter o sulco mediano, que é como se dividisse a estrutura no meio. Ao redor desse sulco mediano, nós vamos ter uma eminência medial, que é como se fossem duas bolinhas sendo formadas ao longo do sulco mediano. E aí a gente vai ter também a formação do colículo facial. Então tá, nós temos a fossa romboide, que é o tapete da estrutura toda do quarto ventrículo. Nós temos o sulco mediano, que é no meio da fossa romboide, a eminência medial, que é ao lado de cada lado do sulco mediano, e o colículo facial, que é mais embaixo da eminência medial. Vou mostrar para vocês na figura depois, só para vocês irem se familiarizando com os termos. Abaixo disso, abaixo do colículo facial, chegando no bulbo, nós vamos ter o trígono do nervo hipoglosso, o trígono do nervo vago, e a gente vai ver que essas duas estruturas são em ordem, são duas estruturas que também são em ordem. São quatro estruturas, no caso, porque o trígono do hipoglosso é bilateralmente e o nervo vago também. O hipoglosso é o 12º, né? E o vago é o 10º. Nós também teremos o núcleo vestibulado, né? O vestíbulo coclear, é associado também ao cerebelo, e o locus ceruleus, né? O locus, na verdade, ele está mais associado ventralmente, quando você vai subindo em relação ao quarto ventrículo. E aí, o que ele está associado? Ele está associado, alguns estudos não se tem muito bem elucidado sobre isso, mas alguns estudos falam que, na verdade, é sobre o mecanismo do sono. Então, algumas patologias envolvendo o locus ceruleus, o paciente tem o sono afetado de forma efetiva e bem considerável também. Aqui uma imagem para vocês darem uma olhada, mas primeiro eu vou mostrar para vocês sobre o bulbo, depois a gente volta na imagem. Então, o bulbo nós vamos ter o trato piramidal, que eu falei para vocês, que abaixo do trato piramidal das pirâmides nós vamos ter a decussação das pirâmides, né? Então, alguns tratos que vêm da medula cruzam nessa decussação. Então, e aí a gente vai fazer o quê? As fibras cruzam e vão para o lado contralateral, né? Então, a lesão vai aparecer do lado contralateral. No final, vou mostrar para vocês uma lesão bulbar, em que a gente vai ter uma lesão do nervo hipoglosso. E que, por conta disso, a lesão, ele vai cruzar abaixo do nível da lesão. Então, sempre que cruza abaixo do nível da lesão, na hora que ele cruzar contralateralmente, ele já vai estar lesionado. Então, a lesão vai aparecer do lado contralateral do corpo, né? E além disso, nós temos a eminência oval, que vai formar as olivas, e o núcleo olivar superior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos a região do bulbo, que eu estou mostrando. E aqui nós vamos ter a oliva, tá vendo? A oliva bulbar, essa é uma vista anterior. E aí ela vai formar depois o núcleo olivar superior. Além disso, nós vamos ter as raízes de alguns nervos, né? Nós vamos ter o sulco lateral posterior e o sulco mediano. Na divisão desse sulco lateral e do sulco mediano, a gente vai ter a raiz posterior do bulbo. O que é essa raiz posterior do bulbo? Ela é muito importante porque é ela que vai fazer a comunicação
do bulbo ao funículo posterior da medula. Então tá, a gente vai ter o sulco mediano e o sulco lateral. No meio, a raiz posterior do bulbo que vai se comunicar com o funículo posterior da medula. Da raiz lateral do bulbo vão sair três nervos, o 9, o 10 e o 11. O 12 não sai, o 12 é mais mediano. Então tá, o 12, o hipoglosso, ele é mais mediano. E o 9, 10 e 11, ele vai sair do sulco lateral. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos o 9. Aqui nós temos o 7, né? Mas é na ponte ainda. O nervo facial, que eu tinha mostrado para vocês. O vestíbulo coclear. E no meio deles, o nervo intermédio, que é uma raiz sensitiva do nervo facial. Então, aqui é o 7, o 8 e o intermédio. Descendo mais um pouquinho, a gente vai ver o 9, o glossofaríngeo, o 10. E aqui nós vamos ter o acessório. O acessório ele vai ser formado por duas partes, que aí nós vamos ter aqui. Nós vamos ter a raiz craniana, que é essa raiz primária aqui. Assim que você vai descendo, você já dá de encontro com a raiz craniana. E a raiz espinhal, do 11º par. Todas elas juntas vão formar o 11º par, que é o nervo acessório. E aqui, mais medialmente a estrutura, nós vamos ter a oliva, as pirâmides, né? Aqui a gente vai ter o forame cego junto ao sulco bulbopontino. Aqui nós temos a decussação das pirâmides, a fissura mediana anterior, que eu tinha dito para vocês. E aqui a gente tem a continuação com a oliva, né? Aqui não mostra, mas a gente tem o sulco lateral posterior, que só tem o sulco lateral anterior, né? E a fissura mediana anterior. Então tá bom. Aí, continuando no bulbo, posteriormente, aquela vez que eu mostrei para vocês era anterior, né? Posteriormente, eu vou mostrar depois, nós temos a área posterior do bulbo, que aí vai... Ah, não, essa é anteriormente, essa área posterior, que aí vai dar conexão ao funículo posterior da medula. Nós também temos o fascículo grácil e cuneiforme. Esses já são posteriormente mesmo. Que a formação desses fascículos, que eles têm o mesmo nome, não sei se vocês recordam, mas o mesmo nome do fascículo da medula. E aí a gente vai ter a formação dos tubérculos com o mesmo nome também. E esses fascículos e tubérculos, quando eles vão separando por conta do aparecimento do quarto ventrículo, a gente vai ter a formação do pedúnculo cerebelar inferior. Então, vocês lembram que lá na ponte a gente vai ter a formação da fossa romboide, que vai preencher todo o assoalho do quarto ventrículo? Então, essa fossa romboide ela é limitada superiormente pelo pedúnculo cerebelar superior e inferiormente pelo pedúnculo cerebelar inferior. Esse pedúnculo cerebelar inferior ele vai ser formado a partir do espaço que vai ser gerado quando esse tubérculo, o tanto grácil quanto o cuneiforme, vão separando por conta do aparecimento do quarto ventrículo. Então, quando eles separam, já vai, ao longo da evolução, né, do processo gestacional, já vai ter a formação do pedúnculo cerebelar inferior. E também no bulbo nós teremos a formação reticular. Qual a importância da formação reticular? Ela vai preencher todo, é como se fosse uma esponja, que vai preencher todo o espaço dos tratos mais compactados. Então, todo aquele espaço que não foi preenchido, ela vai ser como se fosse uma espuminha que fosse preenchendo todo o espaço. E ela vai ser responsável porque ela vai ter três centros muito importantes, que é o centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito. Então, aqui é uma outra vista posterior para mostrar para vocês. Aqui é uma vista mais anterior. Então, deixa eu voltar nas imagens para mostrar uma vista anterior do bulbo. Aqui, essa vista posterior. Então, tá bom. Vamos começar pela ponte, que eu não tinha mostrado para vocês ainda. Na ponte, nós vamos ter... Aqui é o cerebelo, né? Com os pedúnculos cerebelares. O superior,
o médio e o inferior. Aqui nós temos o sulco mediano dorsal. Lembra que eu falei para vocês da fossa romboide com o sulco mediano? Aqui nós temos a eminência medial ao lado são duas bolinhas ao lado de cada do sulco mediano. Então, ao lado do sulco mediano teremos duas bolinhas. E aí nós temos a eminência medial e abaixo dela nós temos o colículo facial. Aqui nós temos a área vestibular, que eu falei para vocês, que na patologia que eu vou falar para vocês depois, nós vamos ter o comprometimento dessa área vestibular, comprometimento do pedúnculo. Então, a gente vai ver que a gente vai ter coordenação dos movimentos, vai ter... É bem típico de uma lesão cerebelar mesmo. E aqui nós temos o sulco mediano, então, o pedúnculo cerebral superior, em outra vista, o locus cerúleus, que está relacionado ao sono, né? A área vestibular também, que eu mostrei para vocês. E eu acho que de bumbo é isso. De ponte, desculpa. Aí no mesencéfalo, o neurotronclear, eu mostrei para vocês que o quarto a gente consegue ver numa vista posterior, né? O terceiro a gente não consegue. E aqui falando de bumbo, aqui nós temos de importante. Aqui nós temos o trígono, que eu falei para vocês, que um pouquinho abaixo do colículo facial a gente consegue ver esses trígonos, que já são no bulbo, mas alguns autores colocam por conta da proximidade com o colículo facial que está na ponte. Então, nós temos o quê? Temos o trígono do nervo hipoglosso e temos o trígono do nervo vago. Lembra que eu falei para vocês que é um abaixo do outro? Então, é realmente um abaixo do outro. Esse corte aqui foi feito uma incisão para conseguir mostrar para vocês, mas se tivesse completo, a gente não conseguiria ver. E aqui a gente tem o fascículo, né? O fascículo grácil, que é formado primeiro, e o cuneiforme. O grácil é sempre mais medialmente, enquanto o cuneiforme é mais lateralmente. E aí, subindo o fascículo, a gente vai ver um arredondado também, que formarão os tubérculos, tanto o grácil quanto o cuneiforme. E aí, lembra que eu falei para vocês que a separação dos tubérculos, por conta do aparecimento do quarto ventrículo, que formará o pedúnculo cerebelar inferior, que é esse aqui, tá vendo? Então, tá. Aí, aqui de mais importante também, nós temos o sulco mediano, dorsal, né? Que vai dividir as estruturas. Deixa eu ver. Aí, aqui nós temos o tubérculo trigenial também. O trígono do hipoglosso e o trígono do vago. Acho que o que mais importante são essas estruturas. Agora eu vou mostrar para vocês uma vista anterior. Pronto. Na vista anterior, como eu tinha dito, aqui nós temos o sétimo, o oitavo par. No meio deles vai surgir o nervo sensitivo, né? A raiz sensitiva do nervo intermédio, que ele vai fazer parte do nervo facial. E aqui nós temos o sulco lateral saindo o 9, o 10 e o 11. O 11 que vai ser formado por uma raiz craniana e uma raiz espinhal. O 9 vai ser o glossofaríngeo, o 10 o vago e o 11 o acessório. E aqui no meio nós temos a oliva, que vai formar o núcleo olivar superior. Aqui nós temos a pirâmide e aqui nós temos a decussação das pirâmides, que é o que eu vou mostrar para vocês depois, uma lesão bulbar associada. Aqui nós temos também a fissura mediana anterior. Aqui nessa parte toda é o cerebelo. Aqui é o sulco lateral anterior. Também temos o posterior, que é uma raiz posterior do bulbo, que eu tinha dito para vocês. Na ponte, nós temos o sulco basilar, que é ele que vai alojar a artéria basilar. O nervo abducente, lembra que eu falei para vocês que ele passa mais medialmente ao sulco basilar, que é onde vai estar a artéria basilar. O 7 e o oitavo, né? Que já mostrei para vocês, mas eu acho que o 6 ainda não tinha mostrado.
Então, o 6 ele vai passar realmente mais medialmente. E aí, aqui nós temos a raiz sensitiva do quinto par. Lembra que eu falei para vocês que eles podem passar tanto completos quanto incompletos? Então, o quinto par, aqui nós temos a raiz motora e a raiz sensitiva. O que acontece? Esse aqui vai fazer a divisão da ponte com o pedúnculo cerebelar médio. Então, ele vai ser a fronteira, né? Como se o pedúnculo cerebelar médio estivesse se atracando e a raiz do quinto par estivesse fazendo a junção dele com o tronco. Aqui na ponte também nós vamos ter, aqui dá para ver o óculo motor, que é o terceiro par. A gente consegue ver ele aqui. Lembra que o troclear vai passar na vista posterior como se fosse um sulco, dividindo o mesencéfalo da ponte? E a gente não consegue ver o terceiro, né? Porque o terceiro ele tá aqui voltado. Aqui nós temos os corpos mamilares, a fossa interpeduncular. É nessa fossa interpeduncular que vão estar o núcleo do terceiro e do quarto par. Aqui em cima nós teremos o trato óptico. Aqui nós teremos o pedúnculo cerebral, que é quem vai anexar o cérebro em si ao tronco. Aqui nós temos o lobo temporal, né? O nervo troclear, como eu mostrei para vocês. Aqui nós temos outros nervos também, que é o oftálmico, o maxilar. Aqui nós temos o gânglio trigeminal, o nervo mandibular. E essa estrutura também é bem importante. Aqui ela está um pouquinho cortada. Mas aqui a gente dá para ver mais nervos e mais gânglios, né? Então a gente entende por que uma lesão em tronco ela é de muito importante, muito sintomatológica normalmente. Porque o paciente evolui rápido, é uma estrutura que, embora seja pequena, qualquer lesão, qualquer tumor, qualquer compressão, qualquer hemorragia já gera uma sintomatologia imensa por conta da complexidade da estrutura em si. E aqui é outra vista posterior para mostrar para vocês. Aqui nós conseguimos ter uma visão melhor do diencéfalo, né? Aqui nós vemos o corpo caloso, vemos o terceiro ventrículo também, embora naquela já fosse possível ver. Vemos o fônix, conseguimos ver o tálamo, as estruturas mais importantes, né? Aqui nós vemos os ventrículos laterais, muito importante também, porque a gente já viu que pode estar comprimido, como em algumas patologias, né, que eu falei para vocês. E nessas compressões a gente tem sintomas bem específicos, importantes também, para a diferenciação neurológica, né? E aqui algumas estrias que a gente vai ter, tipo assim, estria medular do tálamo, estria terminal e veia tálamo estriada, aqui o tálamo em si, aqui a gente tem o fônix, né? E aqui a gente tem os corpos geniculares, que eu falei para vocês. Os corpos geniculares, embora pareça que eles estão no mesencéfalo, eles não estão. Eles estão no diencéfalo, que é igual a toda a estrutura aqui. Aqui é o fônix, não sei se eu já tinha dito. E então é isso. Aqui é outra figura, que é só a mesma coisa, né? Aqui a gente tem um lobo temporal, que ele está seccionado, então dá para ver como se fosse um corte no lobo temporal e a gente conseguisse ver as estruturas, né? Aqui o oculomotor, aqui o troclear. Lembra que o troclear era como se fosse um filete na parte posterior, que a gente já consegue ver ele. Pedúnculo cerebral, os corpos mamilares, o tubo cinéreo, o infundíbulo, o quiasma óptico, o trato olfatório, tudo aqui já estão no diencéfalo. O corpo genicular lateral, o pedúnculo cerebral, e aí aqui, como a gente tem um corpo genicular lateral e uma vista anterior, ele vai se comunicar, né, com o colículo superior, lá na parte posterior do mesencéfalo. Aqui nós temos a ponte com o suco basilar, que vai aí alojar a artéria basilar. Aqui nós temos o nervo abducente, o nervo facial, o nervo vestíbulo coclear e o intermédio passando no meio. Aqui nós temos o pedúnculo cerebelar médio
e o pedúnculo cerebelar médio fazendo conexão com o nervo trigêmeo, né? Com a raiz trigêmea. Aqui nós temos as pirâmides, as olivas com núcleo olivar superior. Aqui nós temos o urso lateral com o 9, 10 e o 11, que é o osso faríngeo, o vago e o acessório. E aqui, mais medialmente, nós temos o nervo hipoglosso. Aqui nós temos a oliva, né? Aqui nós temos a raiz ventral do primeiro nervo espinhal, então aqui a gente tem a raiz do C1. E aqui nós temos a decussação das pirâmides. Só para repetir mesmo. Agora nós vamos falar das lesões bulbares que estão associadas ao comprometimento desses nervos. Nós teremos lesões de dois tipos, né? Que serão as lesões de base de bulbo e a síndrome da artéria cerebelar inferior posterior, que ela é ramo da vertebral. Então tá, para a gente falar de lesão de base de bulbo, a gente tem que entender o que eu falei para vocês, que a gente vai ter decussação das pirâmides bulbares, né? Então, normalmente as lesões de base de bulbo, elas vão ser cruzadas. Então, a patologia vai ser cruzada. Se ela veio de um lado, as fibras vão cruzar para o outro, e a patologia vai ser uma hemiplegia do lado contralateral. No caso, a hemiplegia cruzada com lesão do hipoglosso. Então, o nervo hipoglosso, que ele é muito importante, né? Que ele vai estar ligado à movimentação da língua e coisas relacionadas à língua. Deixa eu mostrar aqui para vocês ele de novo. Lembre que ele está aqui mais medialmente. Ele não está tão lateralmente ao língua, né? Ele passa mais medialmente. Então, na hora que elas forem cruzar, como a lesão ocorre abaixo do nível da lesão, como o cruzamento deles vai ocorrer abaixo do nível da lesão, quando eles cruzarem, eles já vão estar afetados, né? E a gente vai ter um comprometimento tanto da pirâmide quanto do nervo hipoglosso. A gente vai ter o comprometimento também do trato, que é o trato córtico espinhal. E aí, quando tiver esse comprometimento, o hipoglosso já vai cruzar com a hemiplegia, né? Como eu tinha dito para vocês anteriormente. Além disso, nós temos outra síndrome, que é a síndrome da artéria cerebelar inferior posterior. Essa artéria, ela vai ser ramo da vertebral. Lembra no polígono de Willis que a gente vai ter a basilar, a vertebral e as comunicantes anteriores e posteriores. Então, como ela é um ramo da vertebral, ela vai irrigar a parte dorsolateral do bulbo. Então, toda aquela parte dorsal, que eu mostrei para vocês, que vai depois vai ter também a formação do quarto ventrículo, com o tubérculo grácico-uniforme, o fascículo grácico-uniforme também, e que ela vai ser muito importante também para a drenagem do líquido, né? E para a delimitação das estruturas, tanto com a medula quanto com a fossa romboide. Então, a gente vai ter o quê? Essa artéria, da artéria cerebelar inferior posterior, ela vai trombosar. Quando ela trombosa, vai ter o quê? A gente vai ter a lesão do pedúnculo cerebelar inferior, que é exatamente aqueles sintomas que eu falei para vocês. Quando a gente tem lesão de pedúnculo cerebelar, a gente tem uma lesão muito característica, que são lesões cerebelares. Então, a gente vai ter incoordenação dos movimentos, o paciente não vai ter coordenação, às vezes em fala, em andar, gesticular. Então, vai ser bem característico mesmo. E é isso que ele vai chegar relatando para você, que foi tentar caminhar e não conseguiu, tá se desequilibrando ao relacionar. E vai ser onde? Vai ser na metade do corpo da lesão mesmo, do lado lesionado. Não vai ter cruzamento afetado. Além disso, ela não vai gerar somente isso, a gente vai ter outras 3 lesões associadas, que é a lesão do trato espinhal, trigêmeo, ela vai também, essa lesão do trato espinhal, como ela não vai ser cruzada ainda, também vai ser do lado da lesão do corpo. Já o trato espinotalâmico lateral, sei se vocês recordam, mas como ele vai ter o cruzamento medular, ele já vai subir lesionado do lado oposto. Então, a lesão vai se manifestar exatamente do lado oposto, né? Do lado contralateral do corpo, do lado lesionado. E a gente também tem a lesão do núcleo ambíguo, né?
Aqui são as referências que nós usamos. A Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, Anatomia Orientada para a Clínica, do Moore, e Atos de Anatomia Humana, do Netter. É isso, obrigada. Qualquer dúvida podem chamar. E esses são o Instagram e o e-mail da Laam. Obrigada.